Fala galera, beleza? Bom, começando aqui mais um podcast, o nosso Philcast. Ó, pra quem não me conhece, eu me chamo Wellington. Eu sou Felipe Colhado, já segue nas redes sociais. Estamos hoje aqui com o brabo, tubarão das empresas, Wilson Beg. Wilson Bego. Bom, primeiramente, obrigado Wilson por ter aceitado aí o nosso Wilson, muito convite. obrigado. Gratidão. Beleza? Hoje, galera, o Israel não veio. Ele foi operar a fimose, foi tirar a famosa pelinha lá do brinquedo, mas tá tudo bem. Beleza, Rael? Boa recuperação aí pra você. Boa recuperação, meu primo. Tá bom? Estamos aqui torcendo pra você. Semana que vem você volta. Semana que vem você tá de volta aí. Demorou? Com os primos desses você tá bem, hein? Os caras já entregou o ouro aí. Galera, o cara é embaçado, o cara é inteligente, o cara é forte, o cara é rico. E mais, o cara tem tudo para você crescer, alavancar a sua empresa, os seus negócios. Então você que é empreendedor, você que tem a sua empresa, hoje esse podcast é especialmente para você, beleza? Estamos hoje aqui com o Tubarão e daqui a pouco ele vai estar se apresentando aí, então fiquem ligados aí. Demorou? Você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo aqui com quem precisa. Lipão, mete marcha aí. Mete marcha. Primeiramente, muito obrigado por vocês estarem inscritos aqui no nosso canal. Quem não se inscreveu, se inscreve ainda. Depois a gente vai estar deixando o link. Galera, é isso. Sem mais delongas, o Wilson Bego. Esse é o cara. Seu Wilson, ó, já prometi chamar ele de você, mas não dá, é educação, tá? Senhor Wilson. Seguinte, explica um pouquinho do senhor para as pessoas, do seu trabalho, o que o senhor faz. Ah, legal. Mete marcha. Não, só para já completando o que ele falou, né? Que ele falou, ó, ele é rico. Não. Gratidão. Bonito. Eu sou rico mesmo, mas rico de saúde, Aham. rico de felicidade, uma família maravilhosa que eu Família. tenho, de amigos maravilhosos, né? Então, é isso. Só completando o que ele falou. Então, meu nome é Wilson Bego, né? Eu já sou bem conhecido em Mogi aqui, porque eu trabalho já aqui há muitos anos. Eu fui engenheiro da NGK, Nossa, que bacana. Fabricante de velas de ignição, Sim, uma sim. empresa Bem conhecida maravilhosa. aqui, É bastante conhecido aqui, mano. Eu comecei a minha vida profissional antes, lá em Ferraz, né? Fiz Senai, torneiro mecânico, vim de uma família humilde, e meu pai falou, você precisa estudar, ter sua profissão. Então eu fiz o curso no Senai, foi uma das coisas melhores que eu fiz na minha vida, que deu um start assim para minha vida profissional. E aí eu vim trabalhar em Mogi, eu vim procurar emprego em Mogi, peguei o trem e da janelinha do trem eu vi aquela empresa grande, bem do lado da estação, né, que hoje não está mais ali, né? Sim. Tá agora no bairro Coqueira. Eu falei, eu vou levar meu currículo ali. Certo. E por que eu vim procurar emprego em Mogi? Porque eu tinha acabado de entrar na faculdade de engenharia mecânica. Sim. Então eu falei, vou trabalhar perto de onde eu vou estudar. Certo. E foi aí que começou a minha vida profissional aqui em Mogi, né? Eu fui lá, foi a única empresa que eu fui, de imediato já fui contratado para trabalhar no departamento de engenharia. Eles precisavam de uma pessoa que estivesse estudando engenharia e conhecesse mecânica. Eu já tinha feito o Senai. Então, resolvi mudar para Mogi. Também eu não gosto muito de ficar me deslocando. Eu acho que a gente perde muito tempo, né, com o transporte, né? Verdade. Eu acho que é tempo cansativo perdido. É tempo também, perdido. né? É tempo perdido da vida, às vezes. É. Então eu falei, não, eu quero morar perto. Aí eu procurei uma pensão do lado da NGK, morei numa pensão, a pensão da Dona Gina, morava num quarto com 3 caras lá. E aí eu comecei a viver em Mogi. Comecei a viver em Mogi, trabalhava o dia inteiro na NGK, ia a pé até a faculdade, a UMC, fazia o curso, 6 anos de estudo, me formei, fui promovido a engenheiro, depois passei dentro da NGK por vários setores, comecei na engenharia, fui para a área de qualidade, passei um pouco pela parte de produção, pela parte de compras, controle de recebimento, e culminou de eu ter um concurso interno dentro da empresa para uma vaga na área comercial, área de vendas. Sim. Certo. E eu e mais 32 profissionais, engenheiros, nos candidatamos e todos foram entrevistados e eu fui escolhido. Bacana. E aí eu fui então para a comercial. Então eu digo assim, eu fiquei 16 anos na NGK, foi uma empresa que me deu toda a formação em todos os setores. E por ser uma empresa japonesa, né, aquela cultura japonesa, a disciplina japonesa, São muito e eu me disciplinados. adaptei muito bem com isso, porque eu sou bem disciplinado também. Então foi uma empresa maravilhosa que me deu toda a minha base de formação profissional
E eu busquei também mais ensinamentos, né? Quando eu trabalhava na NGK, depois de formado, aí eu fiz uma pós-graduação em administração industrial na USP. Certo. Né? Depois eu fui para a área comercial, como eu disse, aí eu preciso conhecer um pouco mais da área comercial. Então eu fui fazer marketing, fiz primeiro uma pós-graduação em marketing, depois MBA em marketing. Então, aí que aconteceu? Porque eu saí da NGK porque a NGK fechou toda a fábrica aqui e foi para Cocoera. E a matriz, a área comercial foi para lá, para a Avenida Paulista. Nossa. E eu, como eu falei para vocês no começo da entrevista, não gosto de ficar viajando, andando muito de carro, né? Então, para mim, trabalhar lá na Avenida Paulista todo dia e voltar, eu levava 2 horas para ir e 2 horas para voltar de carro. Nossa. Então, quer dizer, 4 horas do meu dia, da minha vida, você multiplicar isso aí, é um tempo perdido demais. E fora o cansaço que dá na gente, né? Então, literalmente, eu pedi a conta mesmo. Eu fui lá, falei para ele, preciso sair, não dá para mim isso. Eu estava cansado dessa vida. E além do que, como eu era gerente já nacional de vendas, eu viajava o Brasil inteiro. Então, além dessa viagem aqui, eu ficava uma semana em Manaus, uma semana em Porto Alegre, uma semana em Curitiba, uma semana em Minas. Pô, maravilha. Foi outra experiência maravilhosa que eu tive, né, como profissional, de conhecer o Brasil. Quem tem esse privilégio, né, de conhecer o Brasil inteiro? Poucos, né? Adquire uma tem gente que nasce e morre... Não saiu nem do... No máximo vai até a praia, né? Vamos falar. Verdade. Tem gente que nem isso, né? E nem isso, né? Tem gente que infelizmente nem isso. Então eu tive essa oportunidade maravilhosa de conhecer o Brasil inteiro. E aí comecei também a ir um pouco para a América Latina, Argentina, porque eu organizava as feiras. Eu cuidava de vendas, assistência técnica e marketing da NGK. E aí comecei a viajar também um pouco para fora, na América Latina, inicialmente, para organizar feiras. Venezuela, Argentina, Peru, Bolívia. Sim. Nesses países eu fui também, né? Pela NGK, sempre já trabalho da NGK. E aí eu resolvi, então, por qualidade de vida... Já estava com meus 3 filhos, né, que eram pequenos, e falei para minha esposa, vou arrumar um emprego aqui em Mogi, não vou mais. E pedi a conta. Fui lá e pedi a conta, o pessoal falou, você é louco e tal. E tive essa coragem de fazer isso pensando na qualidade de vida. Minha e da minha família, né? Sim. Porque eu estava muito ausente também do... Certo. E aí eu fui trabalhar no jornal Mogi News como um consultor, né, do jornal, para ajudar a organizar o jornal, um jornal local. Sim. E trabalhei no jornal mais de 16 anos. Eu fui para fazer uma consultoria de 1 ano, mas aí, como eu gosto muito dessa questão de estar próximo de casa, dessa qualidade de vida, foi outra experiência fantástica, maravilhosa, né? O Sidney Antônio Moraes, um grande empresário, assim, um cara que, infelizmente, hoje ele já não está mais na ativa, né? O jornal existe, mas ele já não está mais na ativa. Mas é um profissional que eu aprendi muito também, essa área do comercial, vamos falar assim. Sim. E eu pude me relacionar e conhecer Mogi das Cruzes profundamente. Detalhadamente. Muito, muito. Todas as áreas. Porque está no jornal, é notícia, né? Todo dia. Verdade. Então, eu conhecia os problemas, as qualidades da cidade. Então, eu me relacionei muito com a parte política também, apesar que eu nunca atuei na parte política, mas eu acaba conhecendo prefeito, vereador, projetos. E fui também conhecendo os empresários e fui criando projetos para incentivar os empresários. Porque eu falei, eu preciso fazer coisas, não só vender anúncio no jornal, preciso fazer alguma coisa que faça as empresas prosperarem. Sim. Então nós, né, junto com o Sidney, a gente criou alguns projetos especiais que a gente chama, que, por exemplo, o Top of Mind, né? Sim. Foi um dos primeiros projetos. A gente fazia uma pesquisa com o Ibope, né? O Instituto Ibope vinha, depois mudou para a Datafolha, fazia pesquisa na cidade e perguntava assim, quando você pensa em loja de calçados, que marca vem à sua cabeça? Então, é o Top of Mind que a Folha faz. Sim. Eu trouxe ele num modelo aqui da cidade. Sim. Então, a gente realizou vários eventos assim de premiação, premiando empresários, incentivando, né, o empresário que tem uma empresa, motivando ele, né? Tipo, como se fosse um workshop de empresas. Exatamente. E fazer um evento no clube de campo para 600 pessoas. Nossa, tudo muito com qualidade, muito bem feito. E a pesquisa era muito séria. Não dava para... Não é assim, pagou, ganhou. Não. Tinha que ser escolhido pela população e aí tinha que pagar para participar, porque tem custo. Sim. Mas assim, nunca ninguém pagou para participar. Quem ganhou, ganhou mesmo, por mérito, né? Então,
fazia pergunta de hospital. Quando você pensa em hospital, que marca vem à sua cabeça? Pô, o Hospital Ipiranga ganhava. Ganhou todos os anos, era o mais forte. Quando você pensa em loja de móveis, que marca vem à sua cabeça? Pô, dava Casas Bahia, não tinha como, né? Então eles participavam também. Assim por diante. O gás de cozinha era Ultragás. Então tinha assim as marcas nacionais e tinha as marcas locais também, né? Por exemplo, loja de calçados que eu acabei de falar, a Flexpé sempre ganhou. Né? Teve uma edição que a Flexpé empatou com a Oscar Calçados. Ficaram empatadas as duas, né? Nossa. Então teve 2 ganhadores. Eram as mais fortes. Exatamente. Então foi muito legal. E aí a gente foi criando outros eventos, outros prêmios. Aí veio o prêmio de responsabilidade social e empresarial, porque eu quis motivar as empresas que investiam em projetos sociais, né, como a Valtra, que é a antiga Valtra, a Companhia Suzano, que está aqui pertinho da gente, e outras empresas, Eugin. Então, todas as empresas que investiam em projetos sociais, a gente criou um prêmio. Aí tinha um regulamento, né? E esse regulamento, as empresas apresentavam o projeto e a gente fazia uma auditoria com uma equipe terceirizada, de empresários, de advogados. O Heródoto Barbeiro, eu convidei ele fazia parte da banca de avaliação. Né? Que legal. Então, são projetos bem legais que a gente trouxe para a cidade. E aí veio esse meu crescimento, então, né, na pessoal e profissional também, em Mogi das Cruzes. E aí, quando a mídia impressa, né, o jornal impresso começou a ter uma queda natural por causa das mídias digitais, né? Hoje o jornal impresso quase existe, mas não tem a força, tem a força que tinha antes, né? Então eu, percebendo isso, conversei com o Cid, falei, vou dar um novo rumo para minha carreira, tal, e saí um acordo com ele lá e fui então trabalhar na área de consultoria, que era o que eu queria no passado, né? Então eu fui trabalhar na Intermaster, uma consultoria voltada para grandes empresas. Ela com o Vicente Gomes, um outro grande mestre profissional, amigo. E comecei a trabalhar com ele na parte comercial, vendendo a consultoria. Só que a Intermaster, como eu falei, é uma consultoria para grandes empresas. Então é uma empresa que fatura mais de 10 milhões por mês. Nossa. Então é uma consultoria de grande porte, vamos falar assim. E a gente prestou consultoria para o Semar, para o Veran, para várias indústrias aqui da região também, não vou citar todos os nomes, mas vários segmentos. E eu notei que, pela minha experiência que eu tinha lá do jornal, que 90% das empresas era pequena. É o pequeno empresário. É aquele empresário que fatura lá vai de 300 mil reais a 10 milhões, nessa faixa. E a consultoria da Intermaster era um valor muito alto, digamos assim, para esse pequeno empresário. Aí eu conversei com o Vicente, Vicente, por que você não faz uma consultoria mais acessível? Foi aí que nasceu, então, aqui a Consultinal, né? A Consultinal, que é a marca dela. Olha aí, pessoal. A Consultinal nasceu dessa necessidade, né, do mercado mesmo, de ter uma consultoria mais acessível, que não seja... Que o Sebrae não atende, né? O Sebrae atende até um certo ponto, pequeno e médio empresário. Né? Só que fica um serviço limitado. É excelente, maravilhoso o Sebrae, mas acho que a gente poderia oferecer algo mais. Aí pegamos aquele modelo de gestão de grande empresa, que o Vicente já dominava, com a experiência que eu tinha também de NGK e tal. Vamos trazer para uma... E o Vicente foi muito assim, inteligente também, né? E ele resolveu, então, transformar a Consultinal, criar a Consultinal, não para ser um braço só da Intermaster, mas para ser uma franquia. Entendi. E eu fui o primeiro franqueado. Eu ajudei a construir a base, a experiência da Consultinal. Sou o primeiro franqueado até hoje, né? Já fazem 5 anos. Renovei agora meu contrato de franquia. E aí ele está crescendo por franquias, né? Hoje ele tem mais de 50 franqueados. A Consultinal hoje é a maior consultoria do Brasil. Nossa. E tem metas de atingir 250 franqueados, né? Então tem um trabalho legal que ele está fazendo aí com a equipe dele. E eu sou o primeiro franqueado. Então, nesses últimos 5 anos, eu venho me dedicando a isso, né? O meu propósito é levar harmonia e prosperidade para as empresas. Né? Harmonia porque a gente trabalha muito em empresa familiar. Verdade. Tá? Em empresa familiar, quem não tem problema de atrito em família, brigas, imagina uma empresa. Verdade. Né? Então, a gente tenta dar uma consultoria que faça um meio de campo ali, né? Levando essa harmonia.
através deixando bem definido o papel de cada um, né? E prosperidade é o principal, né? O nosso foco é aumentar a lucratividade das empresas. Certo. A empresa que dá resultado, todo mundo fica feliz, tem menos estresse, menos briga. Então é esse o trabalho que eu faço hoje com muita satisfação, muita felicidade. Top demais. Bem legal. Tipo assim, a galera que está em casa, às vezes a pessoa tem a sua empresa, né, ou está pensando em montar a sua empresa. Então tudo isso aqui, galera, que ele está falando aqui, foram anos de experiência. Cada empresa que você trabalhou, Que ele passou. foram assim, experiências que agregou para o que você tem hoje a oferecer, né, para a galera, para o empreendedor, entendeu? E o mais bacana, igual ele falou, que hoje é tudo mais acessível do que alguns outros órgãos que podem oferecer algo, mas algo limitado para você, entendeu? Então, se você precisa de uma oportunidade, essa é a oportunidade. Hoje tem a oportunidade. E o nome da oportunidade é o Wilson Bego. Então, nós podemos ajudar de várias formas. Uma pessoa que quer, por exemplo, montar um negócio, como você falou. Sim. Nós fazemos, por exemplo, um business plan. Uhum. Então, a gente projeta, põe no papel a ideia da pessoa. Uhum. Vamos fazer um planejamento estratégico mesmo, de previsibilidade, de investimento, daqui 3 anos, quando vai estar faturando, 5 anos, né? Então a gente faz, isso é uma das atividades que a gente faz. Planejamento estratégico, né? O business plan que a gente chama. Para quem quer criar uma empresa. Se a pessoa já tem a empresa, nós ajudamos na organização, na gestão da empresa. Tá? Dá aquela alavancada também? Normalmente, às vezes, muitos procuram a gente quando a situação já está muito ruim. Tô prejuízo e tal. A gente faz esse trabalho também, mas é mais difícil, né? Você pegar uma empresa endividada e tal. Recuperar, no caso, sim. As empresas deveriam nos contratar quando elas estão no bem. Início. Não, quando está bem. Por quê? Está bem, mas não tem controle de tudo. Porque a gente pode melhorar e dar mais qualidade de vida para o empresário. Né? Que forma? Ele tendo uma gestão organizada, ele pode tirar férias. Verdade. Né? Top. Ele pode viajar com a família. Mas por isso tem que estruturar, né? Tem que ter um organograma bem definido. E o princípio do nosso trabalho começa por um diagnóstico. Nós trabalhamos igual um médico. Não dá para eu chegar numa empresa de qualquer pessoa e chegar dando palpites, opiniões. Eu acho que você deveria fazer isso. Não acho nada. A gente trabalha baseado em dados concretos. E para isso a gente faz um diagnóstico. Normalmente a empresa nos contrata e a gente vai lá e fica 3 semanas... Só analisando primeiro. Fazendo o levantamento de tudo, um raio-x. A gente vai entrar na área financeira. Vamos entender todos os controles que eles têm financeiro. Se não tiver, nós vamos montar um DRE, que é o demonstrativo de resultado de exercício, que é a ferramenta que mostra se a empresa tem lucro ou tem prejuízo. Não tem como não dar certo, né? A gente começa já pelo DRE. A primeira coisa, primeiro dia a gente já dispara. Aí temos que levantar os dados e tentar levantar pelo menos de 1 ou 2 anos para trás para trazer para o presente, para entender a sazonalidade da empresa. Peraí, dezembro ela explode de faturar, mas depois... Então a gente tem que entender isso. Então a gente faz a análise do DRE, a gente monta fluxo de caixa, todos os controles financeiros, como são feitos, e vamos identificando eventuais problemas, deficiências, falhas na gestão. E vamos montando uma apresentação para apresentar para o empresário. Aí eu vou para a área comercial. Área comercial, quero entender como que você vende, quem são seus clientes, quais os canais de venda, sua equipe, tem política comercial, não tem? Como é que funciona a comissionamento da equipe? Existe, não existe? Então a gente faz um raio-x do comercial, entende? E aí a gente começa a identificar várias falhas de atendimento. Analisamos as redes sociais, o site, o Instagram, como que a empresa se comunica, que eles estão errando, aí você vê que está tudo abandonado. Muitas empresas, né? Não todas, né? Várias falhas, você começa a pegar. Aí tem um telefone lá no site, você vai ver aquele telefone, ninguém atende. Nem existe mais. Talvez nem existe. Eu não vou falar o nome agora, mas uma grande empresa de São Paulo, essa semana, eu entrei no Instagram, estou mandando mensagem lá pro telefone que está lá tal, ninguém responde. Ontem eu fui lá pessoalmente, passei na empresa e falei, gente, vocês têm... Alguém está abandonado isso aqui, eu estou tentando falar com vocês, quero comprar e ninguém responde. Tá vendo? Então a gente vai... E aí a gente vai pegando as falhas. Aí se for
uma indústria, qualquer empresa tem processo. Tudo tem que ter processos. Né? Mesmo um cartório tem que ter os processos. Como que é o processo? Então a gente vai analisar a área de processos, a parte produtiva, se for uma indústria, como são os controles, né? E aí a gente vai identificando tudo, vamos levantando tudo. Fazemos uma pesquisa de satisfação com clientes, pesquisamos quem são os fornecedores. A gente pesquisa tudo. Fazemos, se o cliente se quiser, uma pesquisa de clima organizacional, como que a equipe está achando da empresa. E aí isso gera um diagnóstico, que é o exame médico. E aí a gente apresenta para o empresário, normalmente uma apresentação de 3 horas, às vezes vai até 5 horas de apresentação, porque são apresentações grandes, porque é muito detalhe da empresa. Né? A gente entrevista todos os donos, os diretores, os líderes, os encarregados, gerentes. A gente quer entender todo mundo. E aí a gente apresenta para o empresário. E o empresário muitas vezes se surpreende, porque ele tem a empresa há 20, 30 anos e às vezes ele não conhece a empresa. Não fazia ideia daquilo. Não consegue ver o tanto de falhas pequenas. Ele não consegue enxergar, porque está focado às vezes numa coisa, em outra, e às vezes o próprio dono é muito focado no comercial, é ele que vende, ele que faz tudo, ele que cuida do financeiro, e não consegue enxergar as oportunidades que está passando ali, né? Então por isso que é bom a gente fazer esse trabalho, a gente apresenta para o empresário, e nesse mesmo dia que eu apresento o diagnóstico, eu já apresento para ele um projeto. Olha, vamos ajudar a sua empresa, para isso você precisa fazer isso. Está aqui o nosso cronograma de trabalho, que normalmente é um cronograma de trabalho de 6 meses a 1 ano e meio, na média 1 ano. O meu trabalho é em média 1 ano que eu fico na empresa. Vou lá uma vez por semana e vou implantando e corrigindo todas aquelas deficiências que a gente identificou. Certo. Né? E com isso a gente ajuda a empresa a crescer, organizar, aumenta a lucratividade. São vários os benefícios, né, que acabam vindo, né, advindo dessa gestão aí, né? Qualidade de vida para o empresário. É isso. Assim, de forma mais resumida, esse é o nosso trabalho. E temos como premissa que a consultoria não pode ser um custo. Sim. É um investimento. Com certeza. Verdade. Tem que dar resultado. O empresário que tem uma mente visionária, ele sabe que isso é um grande investimento. Então, às vezes a pessoa, não vou contratar, acho que é muito caro, acho que... Esquece isso. Nós trabalhamos e nos pagamos. No mínimo, a gente busca entregar 2 vezes o valor investido. Então, eu tenho que entregar 2 vezes, aumentar o lucro dele em 2 vezes o que ele investiu em mim. Entendeu? Só que, graças a Deus, sempre tem sido maior. Tem casos de 18 vezes, 22 vezes. Então... Porque aí o empresário fala, realmente valeu a pena. A galera tá arregaçando nas perguntas aqui. Calma aí, pessoal. Já? Uma coisa de cada vez. Vai, calma. Não, mas é muito interessante isso. Porque tem pessoas que trabalham em casa e às vezes tem pouco resultado por aquilo que ela se esforça, pode oferecer, e às vezes por falta de um network, de um contato certo, de um planejamento, entendeu? Elas deixam de ter um resultado satisfatório e acabam às vezes se frustrando com o próprio potencial, com o próprio trabalho, mas é tudo um processo, pessoal, e o jeito certo de ser aplicado. Muito top. Sim, top demais. Tem a metodologia, né? Manda aí. Certo. No caso, eu vou falar o Wilson. Chega de senhor. No caso, o Wilson já... No caso aqui, o Wilson ele já falou, né, os vários segmentos que ele já trabalhou, mas sempre teve vontade de empreender? Por mais que, no caso, você trabalhou para outras pessoas, no caso... Essa vontade de empreender já vinha com você, tipo, da sua adolescência? Sim, não. Na realidade, não. Eu, quando comecei a minha carreira, o meu pai, ele era militar. Ah, sim. E a mãe era costureira. Segundo já aqui. Né? Pessoas simples, né? Meu pai é uma pessoa simples, minha mãe também. Na época, poxa, quando eu era adolescente, meu pai, a preocupação dele, ele falou, você tem que ter um emprego de carteira assinada. Ele não me falou assim, vai empreender. Porque na cabeça dele era melhor ter uma carteira registrada na época. E meio que eu segui essa orientação no início. Né? Hoje eu falo o contrário para meus filhos. Você tem que empreender, ter o seu negócio. Tá vendo? Hoje eu falo diferente. Mas eu tive essa orientação. E assim, falar que foi ruim? Não foi. Eu tive uma carreira executiva fantástica, sabe? Conquistei muitas coisas, dei tudo de bom, do melhor que eu pude dar para os meus filhos. Construir, mas realmente eu não empreendi ter um negócio hoje que, por exemplo, eu não tenho uma empresa que roda sozinho. Eu sou consultor, continuo prestando serviço, mas levando harmonia e prosperidade para as pessoas, mas eu não tenho o meu negócio que roda sozinho.
roda dependendo de mim. Certo. Então eu falo, meus filhos, vocês têm que empreender para ter o negócio de vocês, para ele dar renda passiva para vocês, né? Então, hoje eu entendo bem essa questão do empreendedorismo. Eu fiz um curso recentemente, MBM, desculpa. Tranquilo. O MBM é o Master Business Management. É um curso voltado para dono de empresa. Sim. Então, assim, eu recomendo, né, todo empresário que queira evoluir também como pessoa mesmo, como profissional, como dono de empresa, que faça esse curso. Depois pode me pedir a dica lá no meu Instagram. Você é tipo um coach de empresas, né? No caso. Gente, mano, vocês não estão ligados. O trabalho de coach que você faz, né? Eu não sou eu não me considero coach, não, porque eu faço um trabalho de pôr em prática mesmo. A gente é corresponsável pelas implantações. A gente não vai lá só aconselhar, não. A gente vai, põe a mão na massa, e executa e faz, e treina a equipe do empresário para continuar fazendo quando a gente for embora. Porque o meu trabalho também tem dia para começar e dia para terminar. Nós somos muito organizados. Sim. A gente apresenta no primeiro dia do projeto, depois do diagnóstico, um cronograma semanal. Semana a semana o empresário sabe que nós vamos estar fazendo na empresa dele. Sim. O dia que começa e o dia que termina. E a gente tem que seguir aquele cronograma. E no último dia tem que entregar o que a gente prometeu. Exatamente. Então, assim, lógico que depende também. A gente não tem a caneta, nós não somos uma consultoria que tem a caneta que contrata, demite. A gente acaba sendo mais conselheiro mesmo, né? Então, depende muito da equipe, do próprio dono, de se comprometer a querer mudar. Porque às vezes o empresário contrata a gente, mas ele não quer mudar. Ele quer que os funcionários mudem. Tudo é culpa do funcionário. Ele não é culpado. E aí que eu recomendo fazer o MBM. Porque o MBM mostra e ensina o empresário a ser empresário. Comportamento de empresário. É que às vezes o cara é raçudo, o cara tem o time para o negócio, mas às vezes falta uma disciplina ali, uma certa organização. Ele precisa ser dono do negócio, né? Ele acaba sendo muito operacional, tudo, e não consegue... Ele quer que todo mundo seja igual a ele, e não existe isso. As pessoas são diferentes. Aí ele fica nervoso, porque o cara lá, o vendedor, não vai prospectar, não vai visitar como ele visitava. Pô, mas o cara não tem esse... Não é o perfil dele. Então tem que aproveitar o perfil melhor, tirar o máximo de cada um dentro das suas qualidades. E deficiência também, respeitando também, né? Nem todo mundo é igual, né? E esse que eu vejo um grande erro dos empresários. Eles às vezes contratam a gente querendo que a gente faça tudo, ele não quer fazer nada, ele não quer mudar nada. A diferença do chefe pro líder. Aí o resultado da consultoria não é tão bom, né? Sim. A gente consegue melhorar, mas às vezes a gente quer fazer uma coisa, ele não concorda. Não, vou fazer do meu jeito mesmo. Vou continuar fazendo anotação no meu caderninho mesmo, no computador eu não sei mexer. Então, sim. E aí... Ele não se permite, né, no caso. Ele não se permite. O MBM é bom por causa disso, que ele transforma, ele trabalha muito a parte da psicanálise, né, da psicologia. O mindset O mindset, exatamente, do empresário. Mas e na maioria das vezes o resultado é bacana? Sempre foi bacana. Não temos casos assim de que não deu certo, tá? Muito difícil. Aconteceu já de a gente parar o projeto no meio do projeto, assim, no começo ou no meio, porque a gente percebeu que não vai dar certo por causa do comportamento do empresário. Diversos fatores empresários. Então a gente fala, então vamos parar o projeto. A gente eu acho que você contratou a gente, você esperava uma coisa, não está sendo. A gente também esperava que vocês se comprometessem mais, não está acontecendo. Então vamos parar aqui, porque esse investimento, se continuar, não vai dar o retorno que a gente prometeu. Então é melhor a gente parar. Entendi. Legal. Então são raros casos, mas tem. Tem uns 2, 3 casos aqui que a gente aconteceu isso já que eu presenciei também. Mas normalmente o projeto vai até o fim e dá o resultado. Dá o resultado no mínimo. O que eu tive com projetos que eu cuidei, no mínimo foi 4,7 vezes mais o que investimento. Mas já tive casos de 12, de 18, né? Olha aí, de galera. 22. Teve um caso de 22 vezes o valor investido.
Assim, que a gente aumentou a lucratividade muito da empresa, sabe? Muito mesmo. Foi um negócio fantástico. É igual você falou no começo. O investidor ele tem que ver isso como um investimento, não como um custo. Não como custo. A gente deixa isso bem claro. É. E nós vamos monitorando semana a semana, apresentando para ele o andamento, o resultado, prestando conta da evolução. E quando a gente percebe que o negócio não está evoluindo, aí a gente acha melhor parar mesmo para não... Mas é isso que eu te falei, o empresário quer que a empresa mude, mas ele não quer mudar. Aí fica difícil. Primeiro a mentalidade, depois a realidade. Exatamente. Tem uma pergunta aqui, Wilson. Pensa em escrever um livro? Eu sinceramente não. Eu nunca pensei em escrever um livro, estou sincero em falar. O meu filho, que trabalhava comigo, acabou de escrever um livro sobre finanças, né? Que ele se especializou nisso. Eu incentivei ele. Mas eu acabei nunca ligando muito para isso, não. Mas eu acho legal, eu acho que eu tenho bastante conteúdo que eu pudesse escrever, mas não parei para pensar. Talvez vocês estão aqui me motivando aí a começar a pensar, né? Estou numa fase da vida que eu estou incentivando meus filhos a fazer tudo que eu não fiz. Então eu estimulo eles a fazer o que eu não fiz. E ele já escreveu um livro. Já tem até um título já para o seu livro, Mente Empreendedora. Mente Empreendedora. Pode ver, esqueci de trazer o livro do Rodrigo aqui. Rodrigo, queremos você aqui. Traz o Rodrigo aí. Ele vai falar do livro dele, da empresa dele também. Ele seguiu outro caminho, já empreendeu para a empresa dele. Mas com exemplo, né? Seguindo o exemplo. Eu dei todos os meus exemplos para ele. Eu acho que a gente tem que educar pelo exemplo, né? Não por palavras. Sim, né? sim. Sempre foi assim. Eu tenho filhos maravilhosos, graças a Deus, os dois. Top, e a menina também. Que bacana. Da hora. Eu vou para a terceira pergunta. Seu Wilson, na questão de gestão de pessoas, qual conselho você daria para alguém que está se tornando um líder? Ou seja, aquela pessoa que está ali no começo. Tem que se preparar, né? Liderar pessoas. Eu acho até que a liderança é uma coisa meio que natural. Você vê as pessoas, tem gente que já tem a liderança natural desde criança, né? Verdade, já domina a rodinha ali na bolinha de gude, ele que manda quando vai começar o futebol. Então eu acho que liderança é uma coisa já nata, já nasce com a pessoa. Mas quem não tem esse perfil tem que se preparar. Aí tem que estudar, tem que ler muito, tem que buscar o trabalho de um coaching para mudar o seu perfil comportamental, porque ser líder é diferente de ser chefe, como alguém comentou aqui agora, né? Pô, o chefe, e a gente vê muito chefe por aí, né? E poucos líderes. E os chefes destroem empresas, não constroem, né? Então a liderança precisa sim se preparar. Tem gente que já tem natural, esse dom natural, mas tem que estudar, tem que buscar se capacitar. Aperfeiçoar, né, no caso. E principalmente, eu acho, na parte comportamental, né? Eu acho que o líder tem que ser um ser humano bom, uma pessoa que gosta de um animal. Se é uma pessoa que não gosta de um cachorro, chuta um cachorro, sabe? Para mim... O que vai ter para agregar na vida de uma pessoa? Uma pessoa que não gosta... Exatamente. Sabe, que chuta, maltrata um animal, sabe? Já vi que esse aí não tem perfil de... Vai maltratar a pessoa também. Eu não sei se essa frase já foi dita por alguém, mas eu tenho essa frase no meu quarto livro. Como se levantar após as quedas. O chefe, ele dá a ordem. O líder, ele dá o exemplo. Entendeu? Essa aí ficou de efeito, hein, João? Porra. Mas o cara é fera, já tá no quarto livro. Pô, parabéns. Ele é tão jovem já no quarto livro. Legal, é isso aí. Parabéns. Posso mandar mais uma? Pode. É, já viajou para fora do país? Já tive essa grata experiência de conhecer a América Latina quase toda pela NGK, organizando feiras e eventos, né, da exposição da NGK. E também do exterior, eu fiz uma viagem maravilhosa para a Finlândia. Fui lá para o outro lado do mundo. Fui convidado da Ponce, uma indústria que, quando eu era diretor de jornal, nós fomos conhecer a matriz, fomos numa feira lá. E de lá a gente passou por alguns países também. Foi uma viagem muito legal, muito boa. Bacana. Dizem que é muito bonito lá. Conhecer a Finlândia. Eu fui nessa época, assim, julho, agosto, acho que foi julho. Que aqui lá é verão, né? Sim. Aqui é inverno, lá é verão. E nossa, eu passei um frio, cara. Lá no verão, você sai pra fora, é 9 graus, mas parece que você tá na geladeira, 8 graus, assim. É tudo fechadinho, as portas. Aí você entra nos hotéis, qualquer lugar, né? Num shopping, é tudo... Aí você, tudo climatizado. Tudo climatizado, é bem gostoso. Bacana. Mas é muito legal. E também conheci os Estados Unidos, né? Aí foi já viagem de... Fala inglês? Com a família...
Sou. Sou. E outra deficiência que eu tenho é que eu estimulei meus filhos também. Eu falei assim, Sim. olha, eu comecei a fazer aula de inglês e parei, eu acho que umas 20 vezes. Nossa. Porque eu sou uma pessoa da área de exatas, né? Eu não sou muito de humanas. Então Sim, sim. Então eu tinha dificuldade de aprender inglês, não conseguia. Sim. Então eu sei o básico do básico. Aham. Dá pra se virar. E aí mas aí chega um momento que você fala, o que adianta? Você não usa, né? Você não usa. Aí eu abandonei, eu errei nisso, né? Eu falei, meus filhos, vocês têm que fazer inglês, porque o mundo... Língua universal. O mundo vai ser globalizado. Exatamente. Hoje, quem domina o inglês, você entra num site, você vai buscar, você viaja, você pode fazer negócios, trazer empresas de lá para pôr aqui no Brasil. Exatamente. Mas tem que falar inglês. Toda inovação que tem lá fora sendo aplicada do jeito correto aqui. Os caras tá 10, 20 anos na nossa frente lá. A porta é a língua. Exatamente. Quando eu trabalhava na NGK, a NGK, tudo na NGK tava 20 anos na frente lá no Japão. Então o pessoal ia viajar para o Japão e trazia e falava para nós, né? As coisas que tinha lá. Eu falei, caramba, um dia vai ter isso no Brasil. Hoje quase tem quase tudo, né? Mas assim, eles estão muito para frente. Para que ficar inventando a roda? É só ir lá e buscar e trazer para cá. Exatamente. Né? Então eu falei para meus filhos, faz inglês, paguei escola, professor particular que ia em casa ensinar para eles inglês. Então eles falam um pouco melhor que eu, mas eu não domino muito o inglês, não. Bacana. E fiz espanhol também. Que experiência. Espanhol a gente né? O Lipão desenrola no espanhol. Mentira. E japonês também. Quando eu trabalhava na NGK, eu fiz aula de japonês também. Então, falava o básico do japonês ali. Caramba. Então, assim, mas eu nunca dominei nenhum idioma, não. Isso eu considero uma grande deficiência minha. Eu acho que não dominei isso daí. Eu acho que quem domina um inglês, por exemplo, principalmente o inglês. Nossa, o inglês é... E hoje, e na época, eu peguei e comprei, para viajar, eu comprei um aparelhinho. Não tinha nem celular, nada. Era um aparelho tradutor. Nossa. Você digitava a palavra em português, traduzia em inglês. Aí eu viajei com aquilo ali. Mas hoje, com o celular... Hoje a praticidade tá... É tradução simultânea. Você fala aqui... Você fala aqui, Então, assim, quer dizer... E meio que me acomodei por causa disso. Já desde a época eu já tinha aquele tradutor. Eu falei, vou ficar me matando de estudar isso aqui, né? Deu uma certa relaxada aí, né? Exatamente. Vou para a próxima pergunta. Acredita que uma imersão em conhecimento específico pode salvar uma empresa? Sim, sem dúvida. E o trabalho de imersão com coaching, ou mesmo o MBM, que eu acabei de citar, que é esse curso que tem aqui em Mogi, tem no ABC, tem no Vale do Paraíba, é um curso que a pessoa vai lá e fica em imersão o dia inteiro, o empresário. Né? Eu fiz esse curso. Então a gente fica no Canto da Mata aqui, em Itaiaçupeba, a gente ficava o dia inteiro lá em imersão. Desliga celular, tudo, e assim, e conteúdo, e aprendizado, e troca só dono de empresa, e trocando experiência. Só se um retiro, né? Isso, as igrejas fazem isso. As igrejas fazem isso. Então, o MBM olha, para empresários, galera. Para empresário. O MBM é para empresário, para dono, é só para dono de empresa, não pode ser executivo, não, é para dono. Então você fica lá em imersão durante 1 ano e meio, indo 1 vez, 2 vezes por mês, ficando o dia inteiro lá. Depois tem um encerramento que é feito em Maresias, tem todo um processo, sabe, de aprendizado muito legal. Isso aí eu achei que me enriqueceu muito mais ainda, né, nessa parte mais humana mesmo, da psicologia, da psicanálise, a entender, né, eu queria entender por que alguns empresários dá certo, outros não dá, e aí tem toda uma questão da psicologia aí, é interessante, é muito legal. Eu recomendo muito a imersão. Quem tem a possibilidade de fazer, sim, é super bem proveitoso. Eu recomendo mesmo, eu recomendo. Inclusive, hoje, todos os meus clientes são do MBM. São empresários que fizeram o MBM, sim, perceberam que eles também tinham que mudar, eles precisavam de ajuda, porque ninguém faz nada sozinho, cada um tem a sua especialidade. O cara cresceu do nada empreendendo, né? E aí a empresa ficou grande e ele não domina a parte financeira, ele não sabe. Então, assim, tem que ter humildade e chamar quem pode ajudar. Então, hoje, graças a Deus, meus clientes quase todos são do MBM. Por isso que eu recomendo o MBM, porque é bom para o empresário e também para nós, porque a gente complementa o trabalho do MBM. A gente faz uma parte que o MBM não faz, né? O MBM trabalha mais a parte da psicologia, da mudança comportamental do dono. E a gente faz a implantação da gestão na prática, né? O financeiro, comercial, operacional, né?
Que lá eles dão várias dicas, mas eles não Sim, implantam, né? Sim, sim. Entendeu? Olha que top. Tem uma pergunta minha primeiro aqui, antes de eu fazer a pergunta aqui da galera. Nesse caso, a pessoa tem que ter a noção de que a primeira coisa que tem que mudar é a mentalidade, né? Tipo, pô, eu quero crescer, então eu preciso fazer o que tem que ser feito para eu crescer, para minha empresa crescer. E tipo assim, nessa questão do IBM, MBM, o que acontece é o seguinte, pessoal. Um grande investimento interno, ele resplandece no externo. Seria isso o caso? Sim, nós somos seres espirituais vivendo num corpo material, né? Então, somos assim, deuses presos em clasuras. Exatamente. Então, assim, eu acho que a pessoa tem que evoluir nessa parte também, nessa parte interna de mentalidade e tal, mas também espiritual. Eu acredito muito na força, sim, poder divina. Então, uma pessoa que tem uma religião, seja ela qual for, né? Pode ser um evangelho, mas aquele que tem aquela fé mesmo em Jesus, em Deus. O católico, que seja aquela fé em Nossa Senhora Aparecida, em Jesus também. O espírita, né? O umbandista até, que tem a sua fé lá nos orixás, nos guias. Eu acho que qualquer religião é boa, mas desde que a pessoa realmente queira a mudança e faça só o bem, né? Não faça o mal, né? Que nem o senhor conhece muita gente. Fala pra galera, quantos donos de hospitais o senhor conhece e o cara não sabe nem mexer numa seringa? Né? Aplicar uma injeção, uma insulina. Quantos donos de qualquer coisa relacionada a automóveis, aí o cara não sabe trocar uma roda. Então a questão, tipo, é mais aqui. Né? O primeiro passo da pessoa. É aqui dentro. É querer mudar, né? Para ter contratar pessoas capacitadas para cada função, qualificadas. Então, eu sempre falo para o empresário, não tenha medo de contratar pessoas boas. Aí, eu vou treino, o cara vai embora. Mas se ele for embora, é porque talvez alguma coisa ele sentiu que aqui ele ia progredir até um certo momento, depois ele ia ser. Então, assim, tem que pagar bem, tem que remunerar direito. A pessoa tem que realmente sentir que ela ajuda aquela empresa, ela vai crescer. Exatamente. Não está sendo só... Tem empresário que vai pagar, a pessoa entra, começa a dar resultado, e depois, não, você já está ganhando muito, está ganhando mais que eu. Eu já vi isso aí. É verdade, tem muito disso. O gerente comercial lá começa a ganhar mais que o dono, não é porque ele foi combinado, você vai ganhar uma comissão de 5% e tal, e o cara começa a vender igual louco, vende pra caramba, ele ganha mais, ganha mais que o dono. Ganha mais que o dono. Aí assim, aí o dono se incomoda com isso, não deveria. Fala, pô, maravilha. Pelo contrário, o cara tá trazendo... Você está ganhando, foi combinado nossa regra de ouro, combinado não é caro nem barato, é justo. Foi combinado, vamos cumprir o que foi combinado. Combinado não sai caro. E assim, tem essa mentalidade, né? Então tem que cuidar da parte espiritual, tem que cuidar da parte mental, né? De ser humano. Hoje uma empresa é movida por pessoas. Né? Exatamente. Apesar de toda a tecnologia que tem, é gente. Então tem que cuidar das pessoas, cuidar da parte emocional das pessoas. Quando uma pessoa trabalha numa empresa onde que a empresa, todo mundo ali é emocionalmente equilibrado, é um ambiente feliz, essa pessoa produz mais, entrega mais resultado. Tá? Eu estou fazendo consultoria para uma empresa agora que você percebe ambiente feliz, né? Entrosamento. Todo mundo da mesma no aniversário, harmonia, no aniversário da pessoa, ela ganha uma cesta assim, uma cesta bem bonita com vários produtos, né? Então você vê o carinho da empresa, né, com o funcionário. Essa semana mesmo eu estava lá, aí eles criaram lá o Dia da Saúde, então era um dia que a empresa ofereceu salada de fruta para todo mundo, para cuidar da saúde. Então você vê uma forma de incentivo. Você falou, é uma coisa simples, não é? Mas tem empresário que não pensa nisso, só pensa, chegou atrasado, 5 minutos atrasado. Passa na RH. E tudo isso é investimento em pessoas. Exatamente. Entendeu? Então, o sucesso da empresa depende da capacidade do empresário enxergar o valor nas pessoas, valorizar as pessoas, criar clima organizacional positivo, sabe?
resolver logo os problemas que tiver, cortar o mal pela raiz, demitir rápido a erva daninha. Isso. Eu sempre ensino nas minhas consultorias para o empresário, eu falo, ó, você tem que demorar para contratar. Demora. Nós temos um processo que faz parte da consultoria que são 7 entrevistas antes de contratar. Nossa. Então demore para contratar, mas seja rápido para demitir. Para demitir, verdade. Porque senão aquela pessoa fica lá e vai afundando a sua empresa. Vai Os estragando empresários outra. fazem o contrário, eles contratam rapidinho, você indicou, o Hélio tá meu amigo, pode pôr ele aí e tal. Aí já contrata sem entrevistar. Hoje tem muito isso. Aí o Começa cara a dar problema. Aí o cara é legal, gente boa, né, é amigo do outro e tal. Dali a pouco começa a dar verdade. problema. Mas de repente para aquele negócio... Aí o cara não pode mandar embora, porque foi ele que indicou. É. Amigo, é Pra não se parente. queimar, vai ter custo. Às vezes pior é parente. Parente. Tem muito isso hoje. Parente. verdade. Aí o cara não pode demitir. É. Ele fica aquele problema lá dentro da empresa, a empresa vai cada vez Vai só contaminando piorando. os outros. Aí os profissionais bons que chegam, percebem o ambiente e opa, aqui eu não vou ficar não, aqui eu não vou ficar. Cara, Os quando tem bons visão, saem e os ruins vai ficando. exatamente. Isso é verdade. Exatamente. Isso é verdade. Eu não sei se eu respondi o que você Não, é isso mesmo. É isso Não, e o mesmo. senhor falou uma coisa interessante aqui agora há pouco, não te cortando. Isso eu já vi. Quando uma empresa ela é bacana, ela tem um segmento assim legal e ajuda o funcionário, nesse quesito que a gente estava falando agora há pouco, o funcionário ele é fiel à empresa. Eu já vi. Com certeza. Você vê um cara aí numa empresa que o cara trabalha há 17, 18, 20 anos. O cara não falta. Eu já vi isso. O cara não faltava, o cara não chegava atrasado. Então, assim, ele era fiel àquilo ali. Não é nem questão de medo de perder emprego nem nada. O cara nem precisava. Entendeu? Então, assim, a fidelidade dele é igual uma academia. Meu, se você entra numa academia, você é legal, você é bem tratado e tal, meu, você fica fiel àquilo ali, entendeu? É verdade. Então, isso aí eu vou só completar o que você falou. Sim. Bem legal, me lembrei de uma coisa que eu sempre falo para as empresas também. Fidelidade é algo que a empresa tem que ter com o funcionário. Olha que top. Fidelidade é algo que a empresa tem que ter com o cliente. O cliente quer fidelizar os clientes, a empresa quer fidelizar os clientes, mas ela é fiel aos clientes, ela entrega a qualidade que ela fala que está entregando ou não. Tá vendo? Então, o processo tem que ser inverso. Aí é a mudança da mentalidade do dono. Pô, eu tenho que ser fiel aos meus funcionários, eu tenho que realmente pagar eles em dia, sabe, motivá-los, sabe, cumprir tudo. A minha parte eu tenho que cumprir. Eu sendo fiel ao meu funcionário e ao meu cliente, eles vão ser fiéis Com certeza. à minha eles vão empresa. ser. Ele só tem a ganhar. Você falou, legal, Você deu a entendeu? deixa para me falar isso aí, porque eu sempre vejo isso. Ser recíproco, né? Top demais. Ó, tem uma pergunta aqui, Wilson. Com sua experiência empresarial, a maior diferença do marketing de antigamente para o marketing de agora, qual seria? O marketing mudou bastante, né? Principalmente quando a gente fala de as mídias, né? Sim. Eu trabalhei nesse segmento, então a mídia impressa, né? Era muito forte, né? A própria TV ainda no Brasil é muito forte, né? As TVs abertas, mas já ampliou de uma forma, tem tantas opções agora. Internet, rede social. Já não consegue mais. Não sei se vocês repararam, mas as pessoas estão assistindo TV com o celular na mão e tipo assim, não tá nem vendo. Exatamente. Fica ali, ó. Tá lá na frente da televisão, mas tá vendo o celular. Então, esse aparelho celular é uma revolução mesmo. Então, mudou muita coisa, a forma de se comunicar. Mas eu acredito muito que o melhor marketing ainda que tem é a da experiência do cliente. O cliente gostar do seu produto e ele fazer a propaganda do seu produto, seja pelo replicando nas redes sociais dele. Eu estive aqui almoçando, né? As pessoas publicam, estava almoçando e fotografa, aquele almoço maravilhoso. Então, eu acho que esse ainda é o melhor, hoje é o melhor marketing, sempre foi, né? O boca a boca, o cliente satisfeito, né? Ser fiel ao cliente, o cliente vai ser fiel a você e vai te ajudar. O senhor acha que isso vai muita questão de estratégia? Sabe por quê? Veio agora aqui um versículo bíblico aqui, que eu lembrei, que teve uma vez... Jesus curou um cego. Se eu não me engano, eu estou meio desatualizado da Bíblia. Acho que Jesus curou um cego e tinha um monte de fofoqueiro. Aí Jesus pega e fala assim para eles assim, mas não fala para ninguém que eu curei ele não, tá bom? Beleza. Aí, no versículo abaixo está escrito, e a fama de Jesus se espalhava ainda mais. Tipo, Jesus queria que... Foi uma jogada, que né? ele, entendeu? Que o nome dele fosse espalhado. Ele curou justo na frente de quem? Dos fofoqueiros, então, tipo, uma estratégia, entendeu? Acabei de curar ele aqui, mas fica só entre nós aqui, beleza? Não fala pra ninguém, não.
Aí beleza, aí no Primeira versículo coisa que os abaixo está caras escrito. E a fama de Jesus se espalhava ainda mais. Então, é muito estratégico isso também, né? A questão do marketing, né? Sim, sim. E a gente falava antigamente, né, que um cliente insatisfeito falava para 10 pessoas, botava a boca no trombone e falava para 10 pessoas. E um satisfeito falava no máximo para um ou dois, né? Exatamente. Mas hoje eu percebo que as redes sociais ajudam muito as empresas nesse sentido, Ajuda que bastante. os clientes satisfeitos acabam falando bem da empresa e se multiplica bem também, né? Mas quando cai uma coisa negativa na rede social também destrói a empresa, né? E ainda mais hoje que tem aquela pesquisa, né, de satisfação. Tem gente que, né? Tem gente que senta a lenha, tem gente que... detona. Exatamente, Beleza. Eu vou para a minha próxima pergunta. Acredita que no Brasil há muitos empresários presos dentro de empresas? Por que eu estou perguntando isso? Como se fosse uma comparação no futebol. Você vê muita molecada nas comunidades, nos pequenos bairros, que tem aquele talento para ser um craque, um Ronaldo da vida, um Neymar, mas ele meio que não tem uma oportunidade, não é visto. E sobre os empresários, o que o senhor acha? Então, é justamente nesse tipo de empresário que a gente procura focar, trabalhar e ajudar. Tirar ele da caverna, né? Tá naquela caverna que ele fica preso naquela caverna, não sai dali, e ensinar para ele que ele pode prosperar, depois ele pode crescer, mas ele precisa formar a equipe, ele precisa contratar certo. A gente desenha o organograma da empresa, a gente, quando faz o diagnóstico que eu falei, a gente entende como que é o organograma no começo. A gente vê aí a gente propõe um novo organograma. Olha, vamos definir, o organograma vai ser assim, assim, assim. Aí você vai ter que ter um gerente comercial, um gerente financeiro. Tá? Cada um vai cuidar de uma coisa. Exatamente. Quem é o comprador, vai ter o comprador. Quem cuida do estoque, a gente desenha. E aí a gente vai recrutar essas pessoas, ou dentro da empresa mesmo. Departamentos, né? Vai criar os departamentos e vai treiná-los e vai definir as atividades, rotinas e metas de cada um. A gente cria um documento, é uma folha mesmo, que está lá. Quais são as atividades do cargo do comprador? O que ele tem que fazer? Quais são as rotinas deles? Rotinas diárias que o comprador, quando chegar na empresa, tem que fazer às 8 horas da manhã. Abrir os e-mails. Tal. Então, a gente cria as rotinas diárias, semanais e mensais. E quais são as metas, né? A pessoa tem que ter meta. Não é só, eu sou comprador, tá, mano? Você tem que comprar, você tem que reduzir custo na compra. Quais são as metas? O cara que controla estoque, qual que é a meta dele de organizacional? Né? Não pode faltar coisa em estoque. Então, a gente vai criando todo esse organograma, e quando a gente consegue estruturar bem a empresa nesse sentido, aí o dono... essa pergunta que fizeram, né? A pessoa está presa, né? Isso. Então, aí o dono se desprende, porque ele pode sair dali, ele pode, sexta-feira, já ir para a praia e voltar na terça, porque sexta-feira vai estar lá o comprador vai que estar seguro, já sabe o que tem que fazer. Exatamente. Já tem o gerente comercial que sabe o que tem que fazer. E aí ele vai só monitorar. Uma vez por semana a gente vai ensinar ele como fazer isso. Ele vai só acompanhar a performance da equipe. Ele vai sentar com o pessoal, vamos fazer uma reunião. Ou como é que foi o resultado da semana passada? Quanto que vendeu? Bom, a meta era vender 100, vendeu só 90. O que aconteceu? Vendeu 120. Pô, legal. Hoje vamos almoçar. Vamos almoçar para comemorar. Então, assim, a gente ensina o empresário a fazer a gestão de uma forma que ele tenha qualidade de vida. Ele não precisa... Ele só precisa acompanhar. E o pessoal tranquilo também, não fica aquele chefe em cima o tempo todo. Deixa os caras trabalhar. Cria a metodologia, fala o que você quer, deixa claro quais são as metas, o que você quer, e deixa eles trabalharem. Dá as condições, as ferramentas e acompanha, né? Tem que acompanhar. Se não tiver acompanhamento também, aí tem aquele funcionário que também acomoda, né? Pois tem que ter o acompanhamento semanal. E a gente ensina como fazer isso. Esse é o grande X da questão, é como fazer essa gestão. O senhor acredita que... Bacana. Não te cortando, você acredita que eu trabalhei numa empresa que o encarregado, ele contava quantas vezes cada funcionário ia no banheiro? É um absurdo. Quem me conhece sabe que empresa é essa. Eu não vou falar por questão de ética. E quando ele foi mandado embora, quando ele foi desligado da empresa, mas foi um tombo para ele. Porque ele achava que ele estava fazendo um bem para a empresa. Você entendeu? Ele estava ferrando a empresa. Foi uma queda assim que assim, ele não esperava, todos ao redor também não esperavam, porque ele era fiel, digamos assim, só que ele estava prejudicando, na verdade. E detalhe que ele tinha parentesco com
Esse é o famoso puxa-saco, aquele funcionário que quer fazer tudo para agradar o chefe, que se dane, que vai prejudicar alguém. Quer ser visto, quer ser aceito. A queda dele foi... deu até dó. Normalmente, assim, a maioria dos funcionários não gostava muito dele, não ia com a cara, mas assim... Mesmo assim deu dó quando esse cara caiu, porque... porque ele vestia a camisa, mas ele fazia de uma forma errada. E o dono é culpado disso, porque o dono sabia disso e deixava... Não, deixa o cara se queimar aí. No caso, tipo, esse dono era o famoso fominha. Tipo, tá me dando lucro, então que se dane. Deixa, bota alguém para chicotear o pessoal aí e tal, e vamos trabalhar, tá? Vamos... E aí é um grande erro Isso também, é um erro também. O dono, às vezes, quer um gerente para cobrar as pessoas, para ser rígido, duro com as pessoas. E não funciona assim, não é assim. Tem que ser rígido, duro do jeito certo, né? Sabe como que o genro do dono chegava na empresa? Fumando cigarro dentro do escritório. O genro. Isso que é foda. Tudo errado. Começou errado, a probabilidade já é terminar. Não, detalhe, errado. É uma empresa grande, viu? Uma empresa grande. Mas tem assim, empresas grandes. Nossa, a gente pega... A gente está fazendo a consultoria para uma Posso empresa... falar? Se foda, eu nunca trabalhei lá. Não vou falar não. Fala nada. Depois me fala no particular que eu quero saber. O senhor conhece, certeza que o senhor conhece. Eu quero saber no particular. Quem sabe ele não contrate a nossa consultoria. Verdade. Ó, antes da última pergunta... Já tá na última pergunta? Nossa, já passou, né? Rápido. É rápido, né? Antes da última pergunta, como que faz pra galera que tá em casa, que tem a sua empresa, que está pensando em montar a sua empresa, se preparando, faz para contratar você, Wilson? Tá, joia. Bom, as redes sociais, né? Facinho, é o Wilson Bego. Instagram aqui, galera. Já segue aí, Instagram, galera. LinkedIn, Facebook, é tudo Wilson Bego. Tudo isso aqui é sua formação, né? Como eu falei, eu sou engenheiro mecânico, né? Hoje eu atuo como consultor, mas eu sou engenheiro mecânico, fiz pós-graduação na USP em Administração Industrial, MBA em Marketing pela Madia Business School e sou consultor certificado também pela Madia Business School. E fiz o MBM, que não está aqui, né? Mas eu fiz o MBM agora faz 2 anos, né? O Master Business Management, que é um curso para dono de empresa, né? Sim, aquela imersão lá. Aquela imersão que eu falei que... E tem também, né, o site Consulting Now, né? Se você entrar no site, você vai ter acesso a todos os nossos franqueados, são 50 franqueados já no Brasil todo. Então, às vezes, esse podcast pode chegar até Minas Gerais, até outro estado, até outro país, com certeza que chega, né? Então, a gente tem outros franqueados que podem atender. Eu atendo toda essa região aqui do Alto Tietê, Guarulhos... Vale do Paraíba, Litoral, tudo a um raio de 150, 200 quilômetros eu atendo. Fora disso, aí fica inviável, porque aí fica caro, né? Para o empresário pagar para mim, lá para Minas, por exemplo. Então tem um consultor nosso lá, um franqueado nosso que pode atender. Aí, galera, independente do lugar que você estiver do Brasil, entendeu? Ele consegue atender, tem pessoas muito bem qualificadas para alavancar os seus negócios, a sua empresa, tá? Então tá aqui, ó. Hoje está acessível a você que é um empresário, tá? Entenda, igual nós dissemos aqui no início, não é um custo, e sim um investimento. E você que quer crescer, você quer evoluir, levar a sua empresa a um outro patamar, esse podcast aqui foi para você, beleza? Wilson, a última pergunta aqui. Dá aquele recadinho pra galera que quer montar a sua empresa. Deixa eu ler a pergunta aqui, melhor. Aquele pessoal que quer... Pra quem quer montar a sua empresa, que quer alavancar a sua empresa, quer começar do zero, quer ser um empresário. Tá certo. Bom, primeiro tem que gostar do que vai fazer, né? Sim. Não pode fazer, vou fazer isso para ganhar, isso aqui dá dinheiro. Sim. Eu tô olhando, aquele cara tá ganhando dinheiro, vou fazer. Precisa ver uma coisa que você tem, o dom que você gosta de fazer, seja na área de exatas humanas ou seja biomédicas. O teu propósito. E defina primeiramente o porquê. Por que eu vou montar essa empresa? Que é o propósito. Tá? Se você tiver um propósito bem definido desde o começo, qual que é o meu propósito? Qual é o propósito dessa empresa que eu vou montar? E o propósito tem que ser alguma coisa bem relacionada à parte humana mesmo, bem espiritual mesmo. Se for um propósito bem definido, aí começar a trabalhar. Definir a visão da empresa, onde ela quer chegar, né? E os valores, quais são os valores que você vai ter na sua equipe, à medida que você for crescendo, que você vai treinar com essa equipe. Quando entrar um funcionário, aqui a ética é prioridade para nós, o respeito ao próximo. Defina isso tudo. E faça um business plan, né? Um planejamento estratégico. Tá?
pesquisa de mercado. Aí a business plan envolve um monte Muita de coisa. coisa, né? Uma série Pesquisa de mercado, quem são os concorrentes e tal. Uma projeção de faturamento, qual o custo daquilo, quais impostos tem que pagar para essa empresa. Aí existe aí a gente pode ajudar, né? Se a pessoa não tiver condição financeira nenhuma, começando do zero, pô, aí eu recomendo, vai no Sebrae, o Sebrae pode dar, o Sebrae está aí para dar esse atendimento gratuito, né? Dar aquele empurrãozinho para quem está começando. Agora a pessoa já tem um suporte familiar, a empresa, o pai pode investir, filho, vai lá, monta o seu negócio. Então a gente pode dar essa assessoria, né, para ele fazer o negócio dar certo, começar certo, né? Começa certo para dar certo. Nós trabalhamos também uma parte de franquias, por exemplo, você tem uma empresa e você quer transformar numa franquia. Então a gente vai lá e prepara essa empresa, modela ela para virar franquia. E você ter franqueados também. É um trabalho que eu estou fazendo agora, inclusive para uma cliente que eu citei agora. Nós estamos projetando já a empresa para ela ser ampliada por franquias. Top demais. Bacana. E se o empresário também quiser, apesar de tudo, falou, cansei, quero vender a empresa, a gente vai lá e ajuda nessa parte também. A gente faz o valuation, quanto vale a empresa e busca quem queira comprar. Ou se ele quer comprar outras empresas para poder ampliar, a gente vai buscar também. Então a gente atua também nessa área de M&A que eu falei. Sim. Tem os profissionais especializados aí que vão ajudar nessa parte também. É isso. Top. Será que muitos empresários, no caso, não dão certo porque meio que eles querem pegar um atalho ao invés de fazer esse passo a passo que o senhor acabou de indicar, por exemplo? Sim. Você pode ver muitos empresários hoje que são de sucesso, eles quebraram várias vezes. Várias vezes. Porque não teve planejamento. Fizeram na raça. Né? Começa, vai fazendo, dali a pouco perde tudo, depois começa de novo. São empreendedores natos, né, que eu falei. Mas assim, para que sofrer tanto? Tem sagacidade, tem força de vontade, mas não tem ali o planejamento. Né? Exatamente. Então, se não tiver planejamento, mesmo uma empresa que já está em funcionamento, uma das coisas que a gente faz logo de começo, uma das primeiras reuniões, é definir a estratégia da empresa. A sua empresa, qual que é o planejamento, a macro estratégia dela, o que você quer, o que você tem que fazer esse ano, que melhoria você quer implantar esse ano, o ano que vem, pelo menos para 3 anos. Tem que ter o cara tem que saber, tem que pôr no papel, é física quântica. Quando você põe no papel o que você quer e acompanha e segue, aquilo acontece. É verdade. Agora fica só no sonho, só, eu queria isso, queria aquilo. Os americanos, normalmente, eles trabalham muito, né, com essa questão de médio e longo prazo, né? Então, às vezes a gente quer ver o resultado muito, muito amanhã. Quando eu trabalhava na NGK, isso estou falando 20 anos atrás, né? Eu era engenheiro lá da engenharia. Estava em vendas, eu tinha que fazer a previsão de vendas do mês seguinte, de 1 ano, de 5 anos e de 20 anos até. Nossa. Tinha que ter a previsão, porque eles queriam saber o que eles precisam investir para daqui 20 anos atingir a produção. Cara, muito louco. Eu fazia essa previsão, ficava doido. Mas dava. Cara, era incrível como dava. Não a de 20 anos que é mais difícil, mas assim, as previsões de 5 anos assim sempre dava certo, porque não tem erro. Se você começar a parar e pensar, analisar e tal. E quando eu estava lá, a NGK, por exemplo, já sabia que o motor a combustão ia acabar, né? Ia reduzir, como está acontecendo agora. Os motores elétricos chegando agora com tudo. A NGK já se preocupava com isso. Eu estava 20 anos atrás. E aí já iam se preparando, né? Exatamente. E eu fui recrutado para a área comercial justamente para desenvolver novos produtos. A gente desenvolveu bateria, porque ela queria já começar com inovação. Que ela não sabia para onde ir, mas ela sabia que tinha que mudar. E hoje ela até mudou de nome, né? Não é mais NGK, é Niterra. Mudou, acabou de mudar agora, assim, alguns meses atrás é o de marca. Eles já estão entrando em outros mercados de energia e tal, tentando, porque sabe que o carro, a combustão, a velhinha vai acabar. Vai acabar. Não sei quantos anos, mas vai acabar. Então, isso é planejamento estratégico. Foi tudo planejado. Não muda de nome da hora para outra. Faz 20 anos que eles estão pensando nisso, ou mais de 20 anos. Já tem, vários também, já não é de hoje. Tesla aqui em Mogi. Sim. Carros elétricos. E agora vai vir, já vem em fábrica na Bahia, vai vir em fábrica. Isso vai crescer, vai popularizar de uma forma que... Tem uma expansão. O investimento é pesado, forma, né? Os caras investem pesado. É surreal, pô. E aí já vai trazer outros problemas, né? Porque você pensa que um carro a bateria, vai ter só aquela bateria gigante lá.
ela tem vida útil de 10 anos. É. E depois vai ter que jogar fora aquilo lá, vai virar uma reciclagem daquilo. Vai ter um problema futuro também. Né? Entendeu? Então são coisas que tem que estar preparado para isso. Preparado. Bom, mas foi isso então. Essa entrevista tem que ter aquele ar, né? Infelizmente estamos no final. Wilson, muito obrigado, viu? Foi uma honra te conhecer. Obrigado, seu Gratidão. Wilson. Tá bom? Muito obrigado gratidão. mesmo. Muito top. Quem Top não sabe, eu demais. era amigo da mãe deles, já de infância. Tio Laércio, quer mandar um salve, tio Tio Laércio? Laércio. Urra, meu. Wilson, amigo meu. O Wilson era pequeno. Picartão. A turminha lá de Ferraz e Vasconcelos. A gente era uma infância pobre, humilde, mas muito feliz. Brincava no mato, jogando bolinha de gude, caçando passarinho. Quer dizer, eu não caçava, né? Mas eles caçavam passarinho lá. E aquelas brincadeiras de criança. Uma infância muito feliz com a mãe dele e os tios dele. Dona Carmen. Isso aí. Pessoas Beijão, Caiminha. ricas em saúde, ricas em valores, ricas em princípios, entendeu? E o resultado é isso daqui, ó. Beleza? Uma família abençoada, um cara muito humilde, que nós tivemos o prazer, né, irmão, de conhecer. verdade, Eu pensava que vocês já se conheciam. Não, na verdade Falou, não. Entendeu? Mas, Minha mãe que deu ideia, na verdade. Por que você não chama o Wilson? mas foi uma honra, Falei, mãe, muito fala um obrigado. pouquinho dele. Viu? Eu preciso visitar eles agora. Fazer uma visita lá, fechou? E galera, compartilha esse vídeo, beleza? Deixa o seu like, comenta aí embaixo, demorou? Irmão, finaliza aí. Segue o Wilson também nas redes sociais. Vou pedir pro Daniel colocar aqui o Instagram dele. Galera, segue a gente também nas redes sociais. Segue o Wilson. Você que tem a pra sua empresa. isso vai alavancar muito. Ó, tá aqui a rede social dele. É outra coisa. Você que quer alavancar seu negócio. A gente já falou isso várias vezes. Se você quer que a gente divulgue o seu negócio aqui, entre em contato com a gente. Você já imaginou, na hora do podcast, o nome da sua empresa, o seu logotipo, a sua marca está passando aqui? Isso é engajamento para você, para sua marca, para sua empresa. Então entre em contato com a gente vai estar direcionando você para uma pessoa específica que cuida disso. Exatamente. E os seus negócios só vão alavancar. O marketing é a alma, do seu negócio, da sua empresa. Exatamente. Beleza? É isso então. Seu Wilson, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado. Fechou? Finalizando aqui mais um Fiocast. Fiocast. Valeu, tamo junto, pessoal. É Valeu, nóis. galera.